Mateus 7, versículo 1 diz assim a palavra do Senhor: Não julgueis, para que não sejais julgados. Irmãos, esse versículo que nós lemos, ele é um dos versículos que as pessoas mais utilizam ele erroneamente. Geralmente, a maior satisfação do pecador é quando ele encontra num versículo o respaldo para a continuidade do erro. Então as pessoas, elas pegam um versículo como esse aqui, se apossar desse versículo, vai dizer: olha, Jesus disse, não julgueis para não ser julgados. A gente não deve julgar os outros. Quem és tu para julgar os outros? Você não é Deus? Você não é Jesus? Então é um dos versículos que ele é bastante simples, bastante claro. Sem dúvida, Jesus quis dizer isso mesmo. Porém, a gente tem que entender o contexto do sermão que Jesus está dando. Então, nós temos que entender a palavra para que a palavra ela traga para nós benefício, que ela traga para nós vida, que ela traga para nós a verdade e não uma mentira. Nós não podemos ter num versículo algo que vai trazer prejuízo, algo que vai trazer condenação. Aí você já imaginou se a gente começar a dizer assim: olha, irmão, não pode julgar ninguém, não pode recriminar ninguém, não pode mostrar o erro de ninguém, não pode falar de nada do outro, ainda por mais errado que ele esteja, a gente não pode fazer isso. E aí a gente ia pregar o quê? A palavra serviria de quê? A mensagem do evangelho serviria de quê? Quando alguém diz assim, arrependa-te, quando ele diz você se arrepender, ele tem que dizer para você se arrepender de quê? De algum pecado, ou a mentira, ou adultério, ou a bebedeira, ou o sexo ilícito, ou a briga, o ódio, ou a falta de perdão. Algum pecado tem que ter lá para alguém dizer assim, se arrependa. Então, a mensagem do evangelho é o arrependimento. E como você vai pregar algo, alguma verdade para uma pessoa, onde toda a verdade que se é dita hoje, a pessoa se aposta de versículos como esses, né? A gente não deve julgar uns aos outros. Será que é isso que Jesus quis dizer? Porque se for assim, irmãos, já imaginou? A palavra de Deus, ela é muito detalhista. A palavra de Deus, ela é muito criteriosa em algumas coisas. O que a gente vai fazer com esses versículos que são criteriosos? O que a gente vai fazer com os ensinamentos que são tão claros na nossa vida? Se a gente olhar para a Bíblia, e a Bíblia me corrige, e a Bíblia me exorta, e ela manda que eu também exorte aos outros, que eu também ensine aos outros, que eu não só aprenda, como eu também ensine aos outros, como eu também fale para os outros aquilo que eu aprendi, e eu não puder fazer isso, a igreja simplesmente deixará de ser igreja. E as pessoas deixarão de viver o verdadeiro evangelho. Que é mais ou menos isso que está acontecendo hoje. Na grande parte das igrejas cristãs, no Brasil e no mundo. Os crentes, eles vivem um evangelho que não é o da palavra. É um evangelho falso que diz assim, não se importe com a vida do outro. Você não tem nada a ver, vocês têm a ver com você. Aí usa outro versículo errado, né? Cada um vai dar conta de si mesmo diante de Deus. Claro que eu vou dar conta de mim mesmo, irmão. Mas o fato de eu dar conta de mim mesmo, isso não me exime da minha obrigação de ver alguém no erro ou de ver alguém em direção a um buraco, a um precipício, a um abismo e ficar calado porque não, eu tenho a ver com a minha vida. Não tenho a ver com a vida do outro. É isso que as pessoas estão tentando passar. E Jesus, ele vai dizer, né? Não julgueis para não ser julgado. Então a gente precisa entender o contexto, a gente precisa entender em que situação Jesus está dizendo isso, para que a gente não fique com um mandamento que é bíblico, mas que está sendo aplicado da maneira errada. Porque se for assim, a pessoa vai se perder sem saber que está se perdendo, porque ninguém vai avisar.
Primeira coisa que o inimigo faz é cegar a pessoa. Quando a pessoa ela está no erro, ela está cega naquele erro. Até chegar alguém, explicar para ela, mostrar para ela, doutrinar ela e fazer tudo possível para ela acertar novamente o caminho. Olha, você imagine o seguinte. Essa cerâmica, ela tem que ser colocada reta, né? Mas você pode observar, aqui no cantinho, quem nunca olhou, pode olhar. Você começa aqui, ó, ela tem uma largura, né? Aí ela enlarguece, aí afina, depois enlarguece de novo aqui no canto. Aqui no meio ninguém vê não, mas no cantinho você vê que essa parede aqui, ela está irregular. Essa parede, ela não está reta. Em quase todas as nossas casas, que são feitas com pedreiros que não tem muita, né? Não são tão criteriosos, eles fazem assim. A cerâmica, quando você bota, ela vai ficando torta. Não é a cerâmica, é a parede que foi feita fora do esquadro. Você imagina um navio que vai partir daqui do Brasil, lá para a África. Aí eles regulam a direção do navio, ou do avião, por exemplo, por graus, né? Graus. Você tem uma reta. Daqui até, por exemplo, o Alasca. Aqui, eles traçam uma reta. Você já imaginou se esse camarada errar 1 grau ou 2 só? É pouco, mas se ele errar 1 grau ou 2, onde é que esse avião vai chegar? Num lugar muito distante daquilo que ele planejou. Assim somos nós com a Bíblia. A Bíblia ela é precisa. E quando nós desviamos um pouquinho, nós pegamos um versículo como esse aqui e desviamos ele um pouquinho, irmãos, nós vamos dar num lugar muito diferente daquilo que Jesus quis falar para a gente. Tão diferente que o evangelho deixa de ser evangelho. Que a verdade deixa de ser verdade. Que o céu que você pretende alcançar vai em outra direção. Amém? Então, quando a gente encontrar essas passagens que são bastante polêmicas, né? Não julgueis para não ser julgado. Aí você fica alerta, peraí, né? Vamos ver o que a palavra está dizendo de verdade. Olha, a palavra está cheia de exemplos de julgamentos, de pessoas que foram julgadas por pequenas coisas, por decisões aparentemente boas. É por isso que nós temos que julgar a nós mesmos e ter o maior cuidado com a igreja do Senhor. Porque a igreja do Senhor, aquela que ultimamente nós estamos falando bastante sobre arrebatamento e tudo mais, né? A gente sempre volta nesse ponto. A igreja que será arrebatada, a Bíblia diz que é uma igreja pura, sem mancha, sem mácula, sem defeito. Amém? É a igreja que vai ser arrebatada. Então, ou você é sem mancha, puro, perfeito, para ser arrebatado, ou você não vai ser como aquela outra que vai ficar. Mas está todo mundo cheio de boa intenção, né? O irmão cantou aqui no louvor. Irmãos, quem é salvo, quem quer ir para o céu, dá uma glória a Deus, né? Amém? Todo mundo quer. Mas acontece que, às vezes, as nossas boas intenções, quando elas são mal interpretadas ou quando elas são mal aplicadas, causam muito prejuízo para nós, para a nossa vida espiritual. A Bíblia fala, irmãos, que em um determinado momento, o povo de Israel, eles estavam num deserto e começaram a ser picados por serpentes, por causa da blasfêmia, do mau comportamento deles, por causa de que eles estavam reclamando de Moisés e falando mal de Moisés e da obra de Deus e falando das coisas de Deus, e Deus mandou serpentes para picar eles, e eles ficavam atormentados com tanta serpente que tinha picando eles. Aí Deus, na sua misericórdia, permite que Moisés faça uma serpente e levante a serpente, e todo aquele que olhava para aquela serpente, eles eram curados da picada da cobra, das cobras. Aquela serpente ali apontava para Jesus, diz a palavra de Deus. Amém? Graças a Deus. Veja bem, Deus ele cria algo bom, e no início, às vezes, aquilo que é bom, é bom. Porém, se você distorcer a bondade de Deus, a graça de Deus, o milagre de Deus, aquilo se torna ruim. Por exemplo, tem igrejas hoje que prega cura, que prega libertação. Isso é bom, é bom. Mas se você não souber usar direito a pregação da cura, da libertação e deturpar esse tipo de mensagem, vai dar errado, irmãos. Foi o que aconteceu lá com a serpente.
Lá em Números, capítulo 21. Eles fizeram a serpente e levantaram. Aí todo mundo ficou curado. Com o tempo, o que foi que aquele povo fez? Começou a idolatrar aquela serpente. Começou a fazer orações para aquela serpente. Começou a se prostrar diante daquela serpente. Aí vem lá na frente, bem depois, né? O rei Ezequias, lá em Reis, capítulo 18, ele destruiu aquela serpente, porque o povo que inicialmente começou a se desviar devagarzinho, Deus cria uma coisa boa, e as pessoas começam a desviar para um lado. E foi barrar onde? Na idolatria. E o idólatra não vai para o céu. Então é melhor destruir a serpente, que era motivo de bênção, do que deixar o povo sendo idólatra e ir para o inferno. A palavra dá outro exemplo lá de 2 Samuel, capítulo 6, que Uzá, ele ia ali tangendo o carro de boi que ia levando a arca do Senhor. Levando a arca. E o carro de boi, ele pendeu, ele bateu num buraco, a roda do carro de boi bateu, e a arca ia cair e ia se espatifar no chão. Veja bem. As boas intenções. O que vale mais? As nossas boas intenções ou o mandamento de Deus? Porque as nossas boas intenções podem estar erradas e contrárias ao mandamento de Deus. E Uzá, quando viu, a arca vai cair, vai se quebrar, vai cair no chão, vai se desmanchar. O que ele faz? Ele segura a arca. E na hora que ele segurou a arca, ele foi fulminado e morreu na hora. Aí vem os questionamentos, mas Deus foi muito rígido com ele, não precisa disso tudo. Aí, irmãos, a gente questiona Deus quando a gente chegar lá no céu. Por enquanto, é o que está escrito na Bíblia. Amém, Jesus? Mas a intenção dele parecia ser boa. Mas o mandamento existia. Qual era o mandamento? Ninguém pode tocar na arca. Os sacerdotes, eles levam a arca sem tocar na arca. A arca tinha umas argolas e uma vara que passava por dentro das argolas da arca para eles pegarem só no bastão, só ali naquela vara para erguer a arca. Porque nem os sacerdotes, os levitas, podiam tocar na arca. Imagine um tangedor de boi. É isso, irmãos. Então nós vemos o mandamento da palavra de Deus e nós vamos relativizando o mandamento de Deus e vamos deixando para lá. Então nós pegamos um versículo como esse aqui, é tudo que a gente quer na vida. Pronto, ninguém tem nada a ver com a minha vida, eu não tenho nada a ver com a vida de ninguém. Jesus disse para mim não julgar, eu não vou julgar, cada um vive a sua vida e cada um vai dar conta de si diante de Deus. Não é isso que está escrito na Bíblia? Para que mais certo? Mas isso não é uma doutrina bíblica, não é uma doutrina evangélica, não é uma doutrina cristã, isso não faz parte do pensamento da verdadeira igreja de Cristo. Não, porque a palavra de Deus em várias outras passagens manda a gente julgar. Claro que tem as maneiras certas de julgar. Então vamos seguir aqui. Jesus disse para não julgar? Disse. Mas ele mandou julgar? Mandou. Ele mesmo julgou. E julgou por diversas vezes. Aqui mesmo nesse capítulo, que a gente vai ler, lá no versículo 6, ele diz assim: não deis aos cães as coisas santas, e nem deis aos porcos as vossas pérolas. Não aconteça que as pisem com os pés e voltem-se e vos despedacem. Jesus está julgando alguém aqui. Alguém ele chamou de cães e de porcos. Em outra passagem, quando Tiago e João pediu para sentar uma à direita, outra à esquerda dele, no reino dele, quando ele estivesse em glória, lá em Marcos capítulo 10, versículo 43, versículo 44, Jesus diz assim para eles: mas entre vós não será assim. Antes, qualquer que entre vós quiser ser grande, seja o vosso serviçal. E qualquer que dentre vós quiser ser o primeiro, que seja servo de todos. Olha, Jesus poderia ter aceitado a sugestão deles. Qual é o problema de um sentar à direita e outro à esquerda? Jesus vai dizer: será que vocês podem beber do cálice que eu bebo? Será que vocês podem padecer o que eu vou padecer? Eles disseram: podemos. Mas Jesus vocês podem até poder, mas quanto a sentar à minha direita e à minha esquerda, eu quero dizer para vocês que vocês estão errados. Lá no meu reino,
Quem quiser sentar à minha direita e à minha esquerda vai ter que servir mais do que os outros. Não vai procurar a honra, não. Vai ter que servir, vai ter que ser servo. Olha, que Jesus está corrigindo o que, irmãos? Um erro. É claro que eles vão sentar, a palavra diz que eles vão sentar em tronos e vão ser reis e sacerdotes. Mas o motivo deles estava errado, e Jesus está tratando já de corrigir eles logo no início. Olha, vocês estão com o pensamento errado. Para vocês serem meu apóstolo, para vocês serem meus servos e sentarem-se em tronos ao meu lado, vocês vão ter que servir mais do que os outros. Aí Pedro, cheio de boa intenção, chega para Jesus dizendo que ia ser entregue, que ia ser morto, que ia ser crucificado e tudo mais. Ele disse: mestre, não faça nada contigo não, não faça isso contigo não. Não faça tal mal a você não, mestre. Não faça assim. Jesus julgou Pedro. Ele viu uma boa intenção em Pedro, só que uma boa intenção que não era o mandamento. Pedro estava com o pensamento o quê? De proteger Jesus. Tem coisa mais gloriosa do que isso? Proteger Jesus? É bom, mas se não for a vontade de Deus, é obra de Satanás. Se ele queria que Jesus ficasse velhinho lá com eles, ensinando eles, fazendo milagres, não é a obra de Deus, não era o plano de Deus, não era o que Deus tinha planejado. E tudo aquilo que é contrário, ou que se volta contra, ou que impede que o plano de Deus seja concretizado na tua vida, não é de Deus, é de Satanás. Então você tem que ter coragem para desmascarar os pequenos desvios. Os pequenos desvios que no final da rota vai dar em um lugar diferente. Então o fato da gente às vezes não querer se meter, não querer julgar, não querer ser o chato, é que muitas pessoas vão errar o alvo, vão errar o caminho. O apóstolo Paulo, ele também julgou. Ele chegou a julgar o próprio Pedro. A Bíblia diz lá em Gálatas capítulo 2, versículo 11, que Paulo, ele resistiu a Pedro na cara, porque ele era reprovável. Veja, irmãos, Pedro era Pedro. Pedro era o apóstolo, principal apóstolo, que andou com Jesus, que esteve com Jesus. E Paulo quem era? Paulo, como ele mesmo diz, muitos nem o consideravam ele como apóstolo. Ele mesmo diz que era o menor dos apóstolos, o mais insignificante dos apóstolos, porque tinha perseguido a igreja de Deus. Que ele foi apóstolo como que um abortivo, fora do tempo, fora da época. Que Deus, por misericórdia, o salvou para pregar aos gentios. Embora ele quisesse também pregar para os judeus, Jesus disse: não, você vai pregar para os gentios. Olha aí. Mas o pequeno Paulo, né? Inclusive Paulo, para quem está estudando aí no domingo, né? Sobre na escola bíblica, a respeito de Paulo, Paulo quer dizer pequeno, né? Ninguém sabe se é porque é o nome que quer dizer pequeno ou se é porque Paulo era pequeno mesmo, aí é outra história. Então Paulo, o pequeno apóstolo Paulo, ele chegou diante do grande Pedro e reprovou Pedro. Porque Pedro tinha duas caras. Quando ele estava com os gentios, ele tratava bem os gentios. Porém, quando ele estava no meio dos judeus, dos judaizantes, ele não queria conversa com os gentios. Isso é coisa de cristão? Isso é coisa de um homem fiel, verdadeiro, cheio do Espírito Santo de Deus? Não, é uma falha que tem que ser corrigida, ainda que seja no apóstolo Pedro. Amém, irmãos? Então, o julgamento, de certa forma, na maioria das vezes, ele é errado. Mas você não pode dizer que ele não pode existir. Você não pode abrir mão do julgamento, da sensatez, da clareza, do discernimento. Amém? Para corrigir pequenos erros que lá no final vão dar um erro terrível. Sobre não julgar, nós temos que ter, em primeiro, a mensagem de Jesus: não julgueis para não serem julgados. Amém? A gente tem que concordar, isso é verdade mesmo. A gente deve evitar ao máximo julgar. Embora, como eu falei, o julgamento está aí e deve ser praticado no momento certo, na hora certa. Outra questão sobre não julgar, que a gente deve entender bastante,
Não é não julgar por não julgar. É não julgar, amém? Se você vai julgar com hipocrisia. É o que Jesus está condenando aqui, irmãos. Jesus vai condenar um julgamento hipócrita. O julgamento verdadeiro, não. Por que nós temos uma certa repúdia à justiça brasileira? Porque ela não julga com justiça. Ela julga por cara, ela julga por quem tem dinheiro, ela julga por quem suborna, ela julga por quem é importante, ela julga por quem tem uma fama. Aí nós não acreditamos na justiça brasileira. Mas a justiça da igreja não pode ser igual à justiça brasileira. A justiça da igreja tem que ser justa, tem que ser baseada na palavra de Deus. Amém? Graças a Deus. Então, o julgamento hipócrita, ele está condenando aqui. E é nesse contexto, aqui nós vamos entrar no contexto do Sermão do Monte. Ele está condenando aqui quem? Os fariseus, né? Os escribas, os religiosos da época, as pessoas que achavam que fazendo alguns rituaizinhos ali, mais ou menos estavam agradando a Deus, a maneira como eles oravam, a maneira como eles davam as esmolas, a maneira como eles traziam o dízimo, a maneira como eles repreendiam as pessoas. Se tiver hipocrisia, você não está habilitado para julgar. O julgamento não pode ser feito por hipócritas, porque se torna um julgamento danoso. É aquela pessoa que quer que os outros façam, mas ele mesmo não quer fazer. É aquele que quer que os outros sejam perfeitos e ele está longe ainda de chegar à perfeição. Então, a hipocrisia, ela é reprovável. Também não se aplica quando você quer que os outros tenham um desempenho melhor do que o seu. Não, você não pode. Você não pode julgar alguém que faz um trabalho e você diz assim, você só fez isso, quando você não fez nem aquilo. Né? Isso não é um tipo de julgamento certo. Quando alguém vai julgar a obra de alguém e ela nem mesmo praticou aquilo, nem ela mesma não fez aquilo. Alguém fala, né? A igreja de hoje não evangeliza, mas ela também não evangeliza. A igreja de hoje não ora mais, mas ela também não ora. A igreja de hoje também não vem para a escola bíblica, mas ela também não vem. A igreja de hoje é isso, a igreja é não sei o quê, e ela também não faz. Esse tipo de comportamento Jesus condena. Lá em Lucas capítulo 11, versículo 46, ele diz assim: ai de vós também, doutores da lei, que carregais os homens com cargas difíceis de transportar, e vós mesmos, nem ainda com um só do vosso dedo, tocais nessa carga. Olha aí. Eles botavam um peso enorme em cima dos ombros do outro, mas eles mesmos não queriam levantar nem com o dedo a carga que eles estavam colocando. Isso é o tipo de julgamento hipócrita. É quando você julga as pessoas apenas pela sua visão, não pela sua vida. Quando Paulo dizia assim, sede meus imitadores como eu sou de Cristo, ele estava dizendo, se você me imitar, eu estou certo, então vocês vão me imitar certo. Então você tem que ter exemplo. Você não pode ser hipócrita. Tipo, aquele ditado, né? Faço o que eu digo e não faço o que eu faço. Não, esse é o discurso principal do hipócrita. Faço o que eu digo e não faço o que eu faço. Né? É um julgamento hipócrita, quando você começa a ver as falhas dos outros e você tem falhas ainda piores. Outra coisa que nós temos que ter cuidado com relação ao julgamento é que nós não devemos julgar nada antes do tempo. Antes de você fazer um julgamento, tenha cuidado. Espere, veja, reveja, pense, repense, analise, escute, ouça, né? Estude, se especialize, para depois você dar uma opinião sobre alguma coisa de outra pessoa, né? De você não, porque cada um sabe do que é seu. Mas se a pessoa não tiver esse tempo, já vai logo precipitado, né?
Vale, você ouviu falar, fulano, o que aconteceu com o irmão fulano de ciclano de tal, aconteceu assim, assim, foi mesmo, foi. Já condena a pessoa, já julga a pessoa, já joga a pessoa no inferno. Você não sabe nem o que foi que aconteceu ainda, mas acontece isso. Então, o julgamento ele não pode ser precipitado. Por que os julgamentos eles demoram, eles são lentos? Justamente por isso, para dar tempo de defesa, dá tempo de averiguar, dá tempo de estudar, dá tempo de fazer lá os inquéritos, dá tempo de fazer lá todas o CSI, né? Como é que chama? A investigação. Aí sim, aí fica um julgamento bem feito. Aquele julgamento precipitado, né? Eu ouvi falar que o fulano de tal fez isso. Aí já sai espalhando para todo mundo, julgando a pessoa, dizendo um monte de coisa. Isso aqui é errado. Não é bíblico. Não é de Deus. Então, por isso que o apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 5, diz: não julgueis nada antes do tempo. Porque no tempo certo, tudo está certo julgar. Mas no tempo errado, o julgamento sai errado. Como é que nós devemos julgar? Né? Devemos julgar como? Primeiro, lá em João capítulo 7, versículo 24. Não julgueis segundo a aparência. Então pronto, vai julgar? Tem que julgar? Tem. Como? Não pode ser segundo a aparência. Porque a aparência ela engana. A aparência ela camufla. A Bíblia diz que a gente julga a árvore pelas folhas. Né? Hein, irmãos? Não, é pelos frutos. Porque só quando você pega o fruto, você bota o fruto na boca e você mastiga. E alguns ainda tem que engolir para saber se tem veneno ou não. Porque tem uns que são doces, mas são envenenados. É que você vai saber se a árvore é boa ou não. A mesma coisa é a fonte. Como é que você julga a fonte? Olha que fonte, água linda, linda. Pode ser um veneno aquela água. Então nós, para julgarmos, nós temos que ter o cuidado, não julgar segundo a aparência. A aparência ela engana. A aparência ela causa muitas vezes um julgamento errado. E continuando o versículo, mas julgai segundo a reta justiça. Não pode julgar segundo a aparência, mas pode julgar segundo a reta justiça. É o que diz o versículo 7, 24 de João. Segundo a reta justiça, pode? Pode. Está escrito, foi o mesmo Jesus que disse para não julgar hipocritamente, precipitadamente, fora do tempo, querendo que os outros façam sem você fazer. Assim não pode não, julgar dessa maneira. Mas julgar pela reta justiça, pode. A palavra de Deus diz, lá em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 2 e 3, diz o seguinte, olha. Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventuras indignos ou incapazes de julgar as mínimas coisas? Ou seja, as mínimas coisas, irmãos, nós podemos julgar, sabe por quê? Porque um dia nós vamos julgar o mundo. Vai além, quando ele diz, o próximo versículo, versículo 3, 1 Coríntios 6, 3. Não sabeis vós que haveremos de julgar os anjos? Olha aí, havemos de julgar os anjos. Quanto mais as coisas pertencentes a esta vida. Então nós podemos julgar com a reta justiça, nós podemos julgar as coisas mínimas desta vida, nós podemos julgar segundo as coisas deste mundo, podemos julgar, sim. Claro, obedecendo aqueles critérios que eu falei anteriormente. Então, as coisas dessa vida, as coisas normais, a gente tem que ter discernimento para saber o que é o certo e o errado. Se a pessoa não consegue julgar, é porque ela não sabe dizer o que é certo e o que é errado. Ela está confusa. Ela é uma pessoa que olhou para a Bíblia, mas não conseguiu entender. Será que é para reprovar ou é para aceitar esse tipo de comportamento? Esse tipo de prática, Jesus permite ou não permite? Então, ela tem que ter clareza, discernimento
para fazer as coisas certas. Então, as coisas dessa vida, as coisas pertencentes a este mundo, as coisas que estão entre nós, nós temos que ter condição de julgar. Por quê? Coisas maiores nós julgaremos. Julgaremos os anjos e julgaremos o mundo. Diga graças a Deus. E 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 12 e 13. Por quê? Que tenho eu em julgar também os que estão de fora. Paulo dizendo. O que eu tenho a ver de julgar os que estão de fora? Não julgais vós os que estão de dentro. Não julgais vós os que estão de dentro? Mas Deus julga os que estão de fora. Tirai dentre vós este iníquo. Eles estavam julgando um irmão que tinha um caso com a própria mãe. Alguns dizem que era madrasta, né? Aí ele diz assim, vocês não vão julgar não esse cara. Vocês estão errados. Os lá de fora fazem isso, mas ninguém tem nada a ver com a vida deles. A gente tem que julgar pelo menos os de dentro. Os que fazem parte da nossa família, os que fazem parte do nosso povo, que fazem parte da nossa igreja, da nossa congregação, nós devemos julgar. Tire esse iníquo do meio de vocês. Paulo está mandando, irmãos. É a Bíblia. A gente às vezes vê a pessoa na igreja a vida toda no pecado. E a gente diz assim, não, mas é melhor estar na igreja que estar no mundo. Não, irmãos. Ele está tão perdido quanto se ele estivesse no mundo. Alguém tem que discipular esse rapaz, essa moça. Alguém tem que discipular essa pessoa, tem que ensinar a ele que aquilo ali é pecado, é errado e leva para o inferno. Isso aí não é odiar a pessoa, não. É ensinar o que é certo para a pessoa. É ensinar a reta justiça. É ensinar a coisa que está levando ele para o lado errado. É ensinar a ele o caminho reto que está levando ele. Se ele não acertar a rota, ele vai sair em outro lugar e não onde ele quer chegar. Então, julgar da maneira certa é bíblico. Agora, julgar da maneira errada não é bíblico. Jesus disse, quando ele disse não julgueis, ele está falando para as pessoas que estavam julgando da maneira errada. Estavam julgando da maneira hipócrita. Estavam julgando da maneira que Deus reprova. Estavam julgando sem amor. Estavam julgando sem misericórdia. Estavam julgando, colocando peso na vida dos outros e eles mesmos não levavam. Eram pessoas fingidas, que criavam mandamentos para os outros cumprirem. Para eles mesmos não. Não é assim? Né? Às vezes as pessoas, têm líderes. Por exemplo, a gente que frequenta as reuniões de pastores, todo pastor ensina para os seus membros que os seus membros devem dar dízimo e oferta, né? Mas tem pastor que ele diz para os membros, mas ele mesmo não é. Ele mesmo não dá. Olha que paradoxo. Olha que coisa contraditória, que coisa terrível, irmãos. Você tem que dar o dízimo, você tem que dar oferta, você tem que isso, porque Deus quer te abençoar, e não sei o que e tal. Ele mesmo não é. Olha aí. Tem gente assim. Bota carga para os outros, exige que os outros façam, mas ele mesmo não faz. Então nós podemos sim julgar da maneira certa, da maneira correta. E aí Paulo diz que nós podemos julgar os profetas da igreja. Você sabia que você pode me julgar? Pode me julgar à vontade. Sempre que eu disser alguma coisa aqui e você não concordar, você pode chegar para mim, ei pastor, você falou uma coisa errada, está aqui na Bíblia. Está na Bíblia, o senhor falou errado, isso aqui é heresia. Você tem total liberdade para chegar para mim e falar isso. Total. Porque ninguém, irmão, é perfeito. Você acha que eu não posso ler um versículo e entender errado? Posso, porque eu sou humano. Assim como você, como qualquer outra pessoa. Nós não acreditamos na infalibilidade papal, nem pastoral, e nem de nenhum ser humano. Não, todo ser humano é falível, todo ser humano é capaz de errar, todo ser humano é capaz de dizer alguma coisa que não deve ser dita. E quem corrige? É a minha boa intenção? É o meu amigo? É o meu amor? Não, é a palavra. É a palavra que tem que corrigir. Não é porque, o pastor Neto, o pastor Jota, o pastor Diego, o pastor... Não importa, irmão, nós somos amigos, somos colegas, mas errou, quem vai corrigir é a palavra. Pode ser, uma vez eu estava dando uma aula para os obreiros, aí a irmã disse assim, pastor, mas eu fico com vergonha de falar algo. Irmão, você pode falar com quem você quiser, se você achar que está errado. Claro que se a pessoa não tiver, ela vai contrapor, ela vai explicar como foi o que ela disse. Às vezes a pessoa entende errado, né? Eu pelo menos já fui daqui da igreja discutindo no meio do caminho
com a minha família, com a minha esposa, com minhas filhas, dizendo, não, mas eu não quis dizer isso não. Ah, mas pareceu que você quis dizer isso. Aí eu vou explicar mais detalhadamente, né? Às vezes o que a gente quer dizer não sai tão claro como a gente quer. Mas existe a possibilidade de alguém pregar uma heresia. E a gente vai aceitar a heresia? E a gente vai viver a heresia? Alguém vai pregar o erro e eu vou seguir o erro que ele está pregando? Não, eu tenho que ir para a palavra. Por isso tem os bereanos, né? Que eram mais excelentes. Porque Paulo pregava, não era qualquer um não, era Paulo que pregava e eles iam para as escrituras para ver se era verdade. Claro que era verdade, que era Paulo que estava falando, né? Mas eles, mesmo assim, eles olhavam. Paulo pregou, eles iam lá. Amém, irmãos? Diga graças a Deus. Então, quando você julgar, né? Só julgue realmente quando você tiver certeza. Quando você tiver convicção. Quando você tiver corrigido, né? A você mesmo primeiro. É isso que o versículo vai dizer aqui. Versículo 7. Capítulo 7 de Mateus, versículo 2. Porque com o juízo com que você julgar, sereis julgados. E com a medida com que você tiver medido, vos hão de medir a vós. Então julgar não é brincadeira não. Julgar não é brincadeira. É coisa séria. Mas é para existir, não é para a gente abolir da igreja não. Mas é uma coisa séria. Porque é o julgamento que faz com que a igreja ande no caminho correto. É o julgamento que faz com que a igreja saiba o que é pecado e o que é santidade. É o julgamento que faz quando a pessoa está vivendo uma vida santa ou quando a pessoa está vivendo uma vida profana. É o julgamento que faz isso. Porém, a gente tem que saber que o nosso julgamento, ele tem que ser tão fiel, porque da maneira com que a gente julga os outros, a gente será julgado. A medida que eu uso para julgar os outros, essa medida vai servir para mim também. É isso que a palavra está dizendo. Não é uma coisa para se brincar, não. É uma coisa muito séria. Diga graças a Deus. Então, para julgar é necessário muito rigor, porque isso pode voltar-se contra você mesmo. Bastante cuidado, porque da maneira que você julga os outros também vão te julgar. E Deus está vendo, você é rígido, né? Você é rígido, você é assim, mais ou menos, né? Como, o pastor Beto gosta de dar a cajadada, né? Você é desse jeito? É. Pois mais cuidado ainda. Mais cuidado ainda. Porque que à medida que você mede os outros, você também será medido. Versículo 3. E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, se não vês a trava que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão, deixa eu tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Mais uma vez, o hipócrita. Olha o julgamento hipócrita. Olha o julgamento fingido. Olha o julgamento do cara que diz assim, eu tenho capacidade de julgar, eu tenho capacidade de dizer quem está certo e quem está errado. Aí ele não olha para ele mesmo. A trava, o sentido aqui é uma viga. É uma viga, irmão, como se fosse uma viga de uma casa, um cabo, no olho, enfiado no olho. Você com um pau, né, uma grossura dessa grossura, enfiado no teu olho, você tem condição de tirar um argueiro, um cisco, um cíliozinho que cai no olho do teu irmão. Irmão, você caiu um cisco aí no teu olho, deixa eu tirar você com a trava no teu olho? Não, você não tem. Primeiro, corrija você. Se você conseguir se curar da tua ferida, se você conseguir se curar do teu mal, se você conseguir se libertar do teu pecado, aí você está preparado para começar a corrigir o pecado dos outros. Por isso Jesus começou dizendo, olha, cuidado, né? Não julgueis, porque o hipócrita, ele julga de imediato, ele não olha para ele. Ele vai logo dizendo, você está errado, você está isso, você está torto, você está não sei o quê, e ele não está olhando para ele mesmo. Então, primeiro, com relação ao julgamento, autoanálise. O apóstolo Paulo, quando ele vai falar da ceia, que todo domingo, toda ceia a gente fala aqui, né? Se nós examinássemos a nós mesmos,
nós não seríamos julgados nem condenados com o mundo. Exame. Quando você quiser olhar para o pecado, para a falha dos outros, para os ciscos que estão lá nos olhos dos outros, primeiro você olha, será que eu não estou com a trava no meu olho? Será que eu não estou sendo hipócrita? Será que eu não estou querendo ser melhor do que os outros? Será que eu não estou querendo ser melhor do que ninguém? Será que eu já corrigi isso aqui para querer corrigir o dos outros? Você já imaginou? Jesus certa vez disse, né? Um cego não pode guiar outro cego. Olha, se guiar um cego já é difícil, você imagine fazer uma cirurgia, um cego fazendo uma cirurgia no outro cego. Né? O cara está lá, cego, com a trava no olho, querendo tirar o cisco do olho do outro. É o absurdo do absurdo. Então tira primeiro a trava do teu olho, depois você vai começar a ajudar os outros. Porque não é bom também ter cisco nos olhos. Não é bom também ter argueiro nos olhos. Você pode cair num buraco, você pode bater numa parede, você pode... um cisco no meu olho. Você vê, olha, não sei quem já andou de moto aqui, mas quem anda de moto e cai um cisco no olho, irmão, é um vexame. Porque você pensa que vai se arrebentar em alguma coisa. Porque é perigoso andar com cisco nos olhos. Mas muito mais perigoso é ter uma trava no olho. Muito mais perigoso é corrigir os outros e não se corrigir a si mesmo. Amém? Então mude primeiro você, versículo 5. Hipócritas, tira primeiro a trave do teu olho e então terás condição de cuidar, de tirar o argueiro do olho do teu irmão. Olha a hipocrisia mais uma vez. Primeiro tira a trava do teu olho, aí você vai ter condição de ajudar as pessoas que estão numa situação melhor do que você. Louvado seja Deus. Então, julgar precisa de cuidado, mas é necessário julgar para que a gente saiba dizer o que é o certo e o que é o errado, o que é pecado e o que não é, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé, em nome de Jesus? Glória a Deus.